Fala galera, estamos começando mais um DigiCast. Não é mais terceira temporada, né, Lucas? Não, é um especial de fim de ano. Você achou que não ia mais ver a gente esse ano, né? Se você achou que não ia ver mais a gente esse ano, tá muito enganado. Hoje a gente tá com um cara aqui ilustre que gravou com a gente no primeiro episódio da terceira temporada, né, Lucas? Só antes disso, chama a vinheta. Vocês estão acompanhando o DigiCast aí, esse episódio realmente é um episódio mais especial de final de ano. A gente já finalizou a terceira temporada aí com a Lucimara de Moraes, uma neurocientista aí que faz processo de lei da atração consciente, né? E, cara, espetacular, o episódio tá bombando no YouTube, vários cortes bombando também. E hoje a gente tá com um cara aqui, cara, que olha, simplesmente o cara faz tudo. E agora a gente descobriu mais coisa dele, né, Lucas? E não só o cara que abriu a temporada, mas a gente comentou, né, que ele ia voltar. De alguma forma ele ia voltar e realmente voltou e não voltou sozinho, né, cara? Voltou sozinho. O que ele faz tanto, cara? Eu nem lembro mais. O que ele não faz? O que ele não faz? Né, Mauro? Ricardo, cara, prazer ter vocês aqui. Obrigado por vocês terem voltado, Ricardo, primeira vez. Salve, prazer. Cara, conta pra galera aí um pouquinho o que a gente tá abordando hoje, né? Tem novidade, né, Mauro? Tem novidade. E aí você falou assim, ó, quando tiver novidade, me dê um toque. E eu dei um toque, daí você falou, pô, então vamos marcar. É hoje. E marcamos pra hoje, porque eu contei naquele episódio que eu estava preparando a gravação de uma música e que quando a música tivesse lançamento previsto, eu ia contar pra vocês e contei pra vocês, estou aqui pra anunciar. E agora a gente tem até a gravadora que vai lançar a música dia 10 de janeiro aproximadamente. Era essa segunda semana de janeiro, a música vai entrar nas plataformas. O legal é que você deixou um spoiler daquele dia, né? E deixou a gente pensando, o que vai acontecer aí, né? Mas a gente não sabia que ia tão longe, né? Você deixou, tipo, no vácuo a gente, né? Dizendo que ia ser uma gravação nova. Mas, cara, você foi pra Lisboa, né, cara? Exatamente, cara. Foi muito legal porque a experiência de gravar já é interessante, né? Você tem uma música que você mostra, no caso pro Ricardo, né, o produtor. Eu mostrei violão e voz. E a gente fez uma pré-produção em Curitiba, né? Ele me ajudou a concluir a música. A gente foi gravar a guia no estúdio em Curitiba. E aí, quando você viaja para gravar, se fosse para gravar em São Paulo, se fosse gravar em Curitiba, já seria uma baita de uma experiência. Sim. Mas a possibilidade de uma gravação num ambiente completamente diferente do meu habitat já é uma coisa massa. E você pegar referências de pessoas que estão lá no velho continente, com outras referências que podem acrescentar e acrescentaram coisas na música que eu mesmo talvez não tivesse imaginado que poderia ficar bom com a minha voz, não, né, poderia não ficar bom com aquela levada, com aquela pegada, com aquela batera, com aquele violão, com aquela viola caipira no rock, né? Então as coisas que foram acrescentadas em Portugal de uma experiência sensacional para minha vida artística. E isso só aconteceu com o apoio do Ricardo, né, Mauro? Certeza. Ricardão, certeza. Cara, se apresenta pra gente aí, pra galera que tá assistindo. Quem é você, cara? Como você apoiou o Mauro nesse projeto? Fala, pessoal, beleza? Obrigado aí. Convite, prazer estar aqui junto com você, junto com o grande Mauro Miller. Eu sou diretor nacional aqui da Panela Entertainment, que é uma produtora de turnês que atua no Brasil, Espanha, Portugal, Estados Unidos. Então a gente tem um braço que é a Panela Rec, que trabalha com gravações, produções para gravadoras, né, já de grandes artistas. Então quando o Mauro me apresentou essa música, é aquilo que a gente estava comentando. Uma música, quando tem um potencial de mercado, quem tem um olho de mercado, ele não precisa que ela seja muito produzida. Basta que apresente a composição no violão e a voz, as pessoas que estão atuando no mercado já entendem se aquilo tem potencial. E foi o caso da música do Mauro, né? Ele apresentou no violão e na voz, a gente já sentiu que tinha um algo mais a ser trabalhado ali, né? Mas é engraçado, né, que, tipo, eu venho do meio musical também, né? O Mauro sabe, a gente gravou o primeiro episódio, já contei alguns episódios aqui, que eu comecei com 12 anos a tocar em banda e tudo mais, e pra você fazer sucesso na música é muito difícil. Né? Principalmente aqui no sul do Brasil, né, cara? É complicado, porque as pessoas não dão muito valor pra música, né? E quando acha uma pessoa que tem os olhos diferentes ali pra enxergar isso aí, é muito bacana. E além disso, você já conhecia o Mauro há muito tempo, né?
Da mesma forma que a gente, que eu e o Lucas, a gente acompanhava o Mauro na telinha, ou na rádio, na Transamérica, enfim, né? E depois vocês se juntaram, viraram amigos e tudo aconteceu, né? Eu comentei no primeiro episódio que quando eu, na minha época de adolescência, não faz tanto tempo assim, né? Mas, cara, eu chegava em casa da escola e assistia o show de bola. Eu acho que com você foi um pouquinho antes, mas a mesma pegada, né, Ricardo? Foi um pouquinho antes. Em 1991, eu tinha 10 anos. O Mauro Miller tinha um programa na televisão, no SBT, chamado Som Iguaçu, que era a MTV possível. A MTV já estava estourada, que eles passavam os videoclipes dos maiores sucessos internacionais. E o Som Iguaçu, ele também passava os sucessos internacionais. E ele trazia ainda as bandas locais, e a gente achava sensacional. Na escola só se falava disso. Você viu qual banda? A banda do meu primo tá lá no Som Iguaçu. Tipo assim, então eu, criança, já tocava violão, já queria ser artista, então era um objeto de desejo, né? Tanto que mais tarde teve um concurso de música, um curso de bandas, que eu inscrevi a minha banda porque o Mauro Miller seria o jurado. Então a gente ensaiou, né? Pensei, cara, a gente tem que agradar esse cara, porque ele é da Transamérica. Que legal. Se ele gostar da gente, ó, a gente já tá na mídia. Só que nesse dia o Mauro não foi. Ele falou assim, ó, representando o Mauro Miller, João da Silva, uma outra pessoa, né? Então aí mais tarde a gente acabou se conectando porque a minha banda acabou que teve um certo destaque aqui na cena local e o Mauro já estava sempre, como sempre, apoiando bandas independentes, então ele chegou a me entrevistar algumas vezes e eu me lembrei que teve uma música que nós tínhamos sobre futebol, o nome da música é Gol. Eu mandei pra ele e ele colocou na programação, quando ia sair um gol do Atlético, né, falta pro Curitiba, era essa música que vinha, então a gente teve sempre assim uma admiração e claro, eu sempre acompanhando ele fazendo show com vários artistas, ele vai para fazer a apresentação, mas não importa se é artista local, artista nacional, sempre reconhece ele, chama ele pro palco e sempre achei a performance dele incrível. E agora fazia tempo que ele não que eu não conhecia as músicas novas e ele, como também mexe com mídia, trabalha com mídia, vê o que tá tocando ou não, ele trouxe uma música que é uma música que é a realidade dele, uma pessoa com as experiências dele, com a vivência dele, e é numa linguagem atual, uma linguagem acessível, né, para todas as idades e com o potencial, né, é muito difícil porque o artista normalmente ele quer fazer uma música parecido com as músicas dos ídolos deles, né? Então, assim, ó, o que é o mais comum? O cara é muito bom, só que ele faz uma música igualzinho que o Charlie Brown já fazia. Então, aí no mercado, se o próprio Charlie Brown, Chorão, Champião estivessem vivos hoje, eles iam estar fazendo um som, na verdade deles, mais atualizado, né? Então eu vejo que o Mauro trouxe isso e a gente mostrou, né, para os produtores, mostramos para as gravadoras, os executivos, e a gente viu, puxa, isso aqui é um material interessante, né? Então deu essa redirecionada na carreira, que a partir daí tudo mudou, né? Tudo mudou. E eu comecei a me reaproximar da amizade com o Ricardo, porque ele me contratou para apresentar eventos. Tinha o Festival A Chance, depois o Festival Cantores de Sucesso, que eram festivais que eram promovidos e produzidos pela Panela para descobrir novos talentos. Sim. E eu comecei a gravar para eles, né? E aí eu ia lá, gravava e ia embora. Eu chegava lá, gravava e ia embora. Durante 2, 3 anos eu ia nas casas para apresentar o evento, né? Ia lá, apresentava o evento, e o Ricardo me contratava como apresentador. Aí num desses dias que ele falou, você tá fazendo música nova? Eu falei, cara, eu nunca parei de fazer música. Ah, tem música que você fez recentemente? Eu falei, acabei de fazer uma. Me mostra. Aí eu mostrei razões pra ele. E aí ele falou, cara, essa música tem potencial. E daí ele deu uma ajeitada na música, né? Porque tinha algumas coisinhas ali na letra que a gente podia alterar, na caída, na voz, na entrada do refrão, na saída do refrão, né? A gente deu uma lapidada, no caso, assim, o Ricardo deu na música. A gente gravou a guia e aí ele mostrou pro pessoal dele e falou assim, vamos gravar essa música? Eu falei, pô, vamos, né? Eu pensando assim, né, vou gastar uma fortuna, né? Porque a impressão que eu sempre fiz tudo sozinho, né? Sempre fiz, mesmo com banda, né? A gente rachava tudo, fazia, gravava, pagava a gravação e tal. Daí ele falou, não, você não tá entendendo. Nós, a Panela Rec, estamos acreditando nessa música e a gente quer que você seja uma das apostas da nossa companhia para lançar a tua música. Eu falei, caramba. Que legal, cara. Mas eles te ligaram pra falar isso aí pra você? Isso é tudo por intermédio do Ricardo, né? O Ricardo que fez essa ponte, né, com ele, só eu acredito num cara aqui e tal. E qual que foi a tua reação, cara, quando você recebeu essa notícia? Foi assim, aquele adolescente convocado pra seleção brasileira, né? Que é uma coisa que... Ou pro Interclasses, no caso. Mais ou menos.
assim, eu sempre trabalhei, eu nunca desisti, eu nunca deixei de acreditar. Só que o meu foco, depois que você passa dos 30, 35 anos de idade, o meu foco é assim, vou tocar para me divertir, para acreditar no meu trabalho, e se eu for para estúdio, eu vou lá e gravo, eu mesmo lanço, eu mesmo vou atrás, eu posto, como é que faz para colocar a música no Spotify? Eu mesmo coloco e tal. E aí a oportunidade que me apareceu é uma oportunidade de você fazer parte de um projeto, as pessoas acreditarem numa composição sua, em que você será um dos caras que vai trabalhar a música. Isso nunca aconteceu comigo. É a primeira vez na minha carreira que isso está acontecendo. Então, assim, você não tem ideia de como eu fiquei feliz. Não tem ideia. Acho que nem o Ricardo tem. Foi gravado em Portugal, né, Mauro? Foi gravado em Lisboa, na Panela Rec. Tá. Voltando um pouquinho antes de vocês irem para Lisboa, eu tava no mercado uma noite fazendo compra e tava conversando, trocando áudio ali com o Mauro, trocando a mensagem, tava conversando, né, cara, a gente não tem agenda pra gravar agora, mas quando a gente voltar e tal, tanto é que a gente abriu a exceção justamente pela parceria, né, Mauro, pra gente poder crescer junto também. E ele falou pra mim, cara, só que antes de ir pra Portugal, aconteceu uma coisa comigo, né, aconteceu um acidente e que quase estragou tudo, mas devido à tua força e vontade, né, cara, uma força mental também, acabou acontecendo tudo da melhor forma possível na situação, né, cara? O que, Mauro, que aconteceu? Por que você me mandou aquela foto, cara, com um galo na toda cabeça? arrebentada, O que né? aconteceu, cara? Pois é, eu saía de férias no sábado e viajaria na próxima quarta-feira. Uma semana antes, na segunda-feira, eu trabalhando no show de bola da Rede Massa, eu fui gravar uma matéria com meninas jogando futebol por conta da Copa do Mundo de futebol feminino, né? E a gente fez a matéria e tal. Normalmente, quando eu vou fazer a matéria dá aula de goleiro. Eu visto uma luva e vou brincar de goleiro pra fazer a matéria. O cara me ensina a ser goleiro. Fiz isso no skate, fiz isso no arco e flecha. E tava fazendo com as meninas também. Tava jogando bola com as meninas. E de repente começou a chover, tinha goteira no ginásio, onde a gente estava gravando a matéria. Eu escorreguei numa dessas goteiras e eu caí 1,85 m direto no chão, sem colocar a mão, sem nada. Até machuquei a mão, porque eu machuquei a mão, até hoje eu sinto uma dorzinha aqui. Eu caí de cara no chão, apaguei. Desmaiei, desacordado, o cinegrafista ficou apavorado, ligou para a chefe, ligou para a ambulância veio, me deslocou para um pronto-socorro, eu fui desacordado, atendimento, eu tomei 9 pontos exatamente pertinho aqui, tem até uma cicatriz aqui, dá para ver um pouquinho, aqui perto do olho, 9 pontos aqui, aí do pronto-socorro eu fui para casa, né, desacordado. 9 horas da manhã, mais ou menos, do dia seguinte, eu acordei e aí só tava a minha filha lá em casa. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tava gravando uma matéria e agora eu tô acordando aqui em casa, né? Daí a minha filha me contou, você sofreu um acidente, você caiu de cabeça no chão e você tá agora com um curativo aí, um ponto, 9 pontos na tua cabeça, na tua testa. E não se mexe, que você tá em repouso agora. Tá, beleza, ok. Daí ela me falou, às 7 horas da manhã você tomou um remédio, daqui 6 horas você vai tomar de novo outro remédio. Nisso eu toco meu celular, é minha esposa. Oi, Rô, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Ah, tô bem, acabei de acordar aqui, tô com a Natália. Ah, a Natália tá aí, tá bom, então bacana e tal. E me diga uma coisa, tomou o remédio direitinho? Não. Putz, deixa eu falar com a Natália. Aí a Natália pegou o celular. Oi, mãe. Não, claro que tomou remédio. Tá, beleza. Foi o primeiro sintoma, né? Eu tive uma concussão e eu tava com perda de memória recente. Né? Então, eu fiquei o dia inteiro e o dia seguinte inteiro não lembrando de coisas que eu tinha acabado de fazer. Né? O médico falou, isso é normal, isso acontece, você teve uma concussão, se bateu a cabeça, então você tem que ficar em observação, fica em casa, não vá trabalhar, atestado e fica em casa. Isso 5 dias antes das minhas férias, né? Daí terça, quarta, quinta, sexta, sábado tinha show, que era o show de lançamento do projeto Razões. E aí isso, né, acordando e sabendo que eu tava com esse negócio na cabeça, tudo, né? Daí eu falei assim, cara, eu vou fazer o show sábado.
E todo mundo, Mauro, se cuida, se não der, cancela, tal. Não, eu vou fazer o show sábado. Minha esposa, todo mundo preocupado, né? E aí eu falei, não vou cancelar, não cancela o show, eu vou fazer o show sábado. Beleza. Só remédio, tem uma pomada não sei o quê, tem um remédio para tomar de 6 em 6 horas, tem isso, tem aquilo, repouso absoluto. Então eu fiquei de repouso absoluto terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado, 4 horas da tarde, eu fui passar o som. Falei, vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Mas não tava muito dopado de remédio, né? Não tava bem assim. Aí passei o som, peguei o batera, que é meu irmão, Adilson, falei, vamos lá em casa, eu tô bem, vou fazer o show, não vou cancelar, deixa computar, vamos lá. Cheguei em casa, pedi uma pizza, comi uma pizza, fui lá, fiz o show. Deu tudo certo. Show casa lotada, show bem feito, o Ricardo produziu o show foi legal, o show foi bacana. Eu me senti quieto demais no palco, porque normalmente eu gosto muito de fazer aquele raporte assim, com plateia, eu adoro. E eu tava mais calminho, mais quieto, mas eu fiz o show, deu tudo certo. Bom, beleza, se eu conseguir fazer o show, eu consigo ir para Lisboa. E na quarta-feira, eu fui para Lisboa fazer o show. Aí eu tive que só colocar aqui uma bandana, eu colocava todas as minhas fotos nas redes sociais. Eu em Lisboa, tá? Eu com óculos escuros até de noite e a bandana aqui, porque eu não podia correr o risco de a cicatriz ficar ou exposta, algum problema, porque eu podia tomar sol e tal, aquela coisa toda. Mas deu tudo certo. Eu fiz o show, Sabe o que eu acho legal, cara? Ele me mandou a foto do mercado, mas ele tá com uma fisionomia, cara, tão plena, não, sabe? Você me mandou tranquilaça, de boa, beleza, tô aqui, mas tô bem, entendeu? Cara, e você, Ricardo, como é que foi receber isso, cara? Porque, obviamente, uma pessoa vem antes de qualquer tipo de compromisso profissional, né? Cara, e o desespero? O irmão do Mauro mandou uma mensagem pra mim, porque era justamente indício que muita coisa importante estava acontecendo. Uhum. E foi num momento onde ninguém sabia como é que ele estava. Ele estava inconsciente ainda e estava no hospital. Uhum. Então foi uma incógnita, assim. Claro, fiquei preocupado, que eu pensei, imagina, né? Sim, claro. E eu lembro que tentei tranquilizar o irmão dele e tal, e o que eu fiz foi falar com 2 ou 3 pessoas que eu sei que mandariam a melhor energia possível pro Mauro. Uhum. Eu falei assim, acho que com minha mãe, com o Anderson Martins e com mais alguém. Falei assim, olha, o Mauro tá em dificuldade, tá assim, entendido. Pessoa, né? Foram orar, né? Mandar energia boa, né? Então foi isso, a gente ficou super preocupado. E aí depois a gente teve a notícia que acordou, tava consciente e tava tudo bem, mas essa incógnita, né? Poxa. É uma tortura, né? Sim. Então a gente, quando viu ele voltando, mas a superação foi incrível. Eu acho que se fosse comigo, foi até um exemplo, que às vezes a gente tá debilitado e aí fica desanimado. Uhum. E aí você até teria condição, mas evita. No caso dele, todo mundo foi para não fazer o show, eu inclusive, ele fez questão de ir. E a questão até, né, porque ele é um artista, né, ele tá machucado, tudo, né, ninguém gosta de ver isso. Só que, tipo, a expectativa é que os ingressos estavam esgotados, né, no evento lá, ele não queria decepcionar as pessoas que já tinha programado pra ir pra fazer e tudo mais, botou a vaidade, botou tudo acima, né, foi lá e fez, arrebentou. Tava 100%? Não tava 100%, mas ele tava 90% lá. O resto porque foi, claro, a limitação do organismo dele, natural, né? E também o medo não sei se tinha medo de cair de novo. Sim, isso algumas vezes no show, porque o palco, ele era um palco bacana, só que ele tinha umas coisas assim, que entre um vão e o outro vão, assim, ele fazia uma nheque, assim, né, no chão, né? E aí teve 2 ou 3 vezes durante o show que eu fiquei com medo de cair, assim. Falei, caramba, já tô arrebentado. Se eu cair agora, eu não viajo, né? Então o meu cuidado é de não sofrer um novo acidente para correr o risco de não viajar, né? Então é só esse cuidado, assim. Então isso que me deixou um pouco travado no palco. O resto foi, né? Cantei, né? Mas o Ricardo produziu tudo certinho pro show. Tudo certo. E falando em produção, né? Pessoal, vocês que estão assistindo em casa, o Ricardo é um dos responsáveis aí para produzir vários shows aí de artistas famosos do Brasil. Ele vai contar um pouquinho pra vocês aí como que funciona esse processo, né? Porque tem várias filiais, né? Não só a matriz, e tem várias filiais que fazem todo esse cuidado, né? Como que funciona essa parte da tua gestão aí? Certo. A nossa companhia se chama Panela Entertainment, né? Então, assim,
a matriz é em Portugal. O Rony Padilha, que ele é o CEO da empresa, ele é brasileiro, ele é de Curitiba. Ele era um cantor que era reconhecido na cena local em Curitiba, e ele era ligado ao reggae, e aí ele fez uma amizade com o pessoal do Das Aranha, na época, e aí o Das Aranha chamou ele para ser empresário. Então, na época do auge do Das Aranha, ele era um dos empresários ali. E o trabalho com o Das Aranha levou ele a fazer amizade com o Nat Roots, com o Alexandre, que deu oportunidade para ele, e ele foi pro Rio de Janeiro. Aí ele fez Mascavo, Planta e Raiz, Shima Roots, aquela banda do Rio Grande do Sul. Planta e Raiz, puxa vida, me esqueci o nome também. Enfim, Shima. Não, você falou já. É uma outra ainda, aquela música da Lua Cheia. Ah, tá, o Língua... Papas na língua. Né? Então, e aí no Rio de Janeiro ele encontrou, eu acho assim, as pessoas fazem a diferença mesmo, né, na trajetória, né? Por exemplo, o Rony, que ele era um cantor, que nem eu comentei, ele fez essa trajetória de trabalhar com o Das Aranha, depois com esses outros artistas, e lá ele conheceu um outro empresário chamado Marcelo Lobato, que é o empresário da Pitty e do Marcelo D2. E abriu as portas do Rio de Janeiro para ele. Então as coisas foram conectando a ele. Trabalhou com outros grandes artistas, trabalhou com o Charlie Brown, trabalhou com o Thiago York. Isso no começo, nas transições, né, entre os artistas estourarem. Então, quando eu reconectei com ele, foi em 2016. Vou só contar um pouquinho, porque assim, eu era artista, só para pra gente contextualizar. Eu era artista, meu sonho sempre foi ser artista. Então eu fiquei desde criança, dos 8 anos, planejando minha carreira artística. Eu montei a banda com meus amigos e fiquei 12 anos tocando na noite. Eu vi que as bandas, os artistas que estavam na cena local, não estavam aparecendo para mim que eles iam chegar em algo mais, como a gente via as outras bandas das outras praças, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. E eu queria entender o que fazia alguém fazer uma música e essa música realmente tocar no rádio, o cara realmente ir na televisão, ganhar fãs. Porque no ambiente que eu tava, de bandas aqui de Curitiba, eu via que era muito assim, ego e mostrar para outra banda que o nosso som, que o nosso pedal, sabe, coisas assim. E disputa de casas noturnas. Eu acho que esses artistas que se deram bem na vida, entraram no grande mercado, estavam pensando maior, né? Então eu larguei de ser músico para poder tentar achar o mercado, entender o mercado, né? Então foi isso que aconteceu, que depois disso eu acabei apresentando um projeto de eventos, né? Para uma rádio de Curitiba, com festas universitárias, e passei a fazer eventos com os artistas menores e acabei trazendo para o Brasil alguns artistas internacionais, né? Trouxe Nazaré, NoFX, Bad Religion, Pennywise, vários outros artistas, né? Então, eu saí desse mercado de shows internacionais porque o que eu queria mesmo quando estava fazendo shows internacionais não era produzir show internacional. Eu queria entender o que um artista de sucesso internacional fazia, como que ele agia, qual era o comportamento dele no dia, como é que o manager dele se comportava em relação aos contratantes, quais eram as exigências, era mais isso. E para eu saber disso, era entrando nesse mercado e, no caso, foi investindo, realizando esses eventos, né? Até que teve um evento que teve um artista que era uma banda de Nova York, que estava fazendo sucesso naquele filme do Crepúsculo, né? E eram uns meninos de 18 anos e vieram para cá, maltrataram a equipe e tal. E assim, ó, esse mercado de shows internacionais é para grandes empresários, para grandes produtoras. E no caso eu estava fazendo um por um e tudo mais, né? E eu queria sair desse mercado de realizar eventos porque eu já queria entrar mais na parte artística, né? Daí foi quando eu parei de fazer os shows internacionais, aí passei a fazer agenciamento de shows de artistas nacionais, né? Como, por exemplo, o Nazi, Marcelo Nova, Sandra de Sá, Humberto Gessinger e outros artistas, né? Realizando eventos em prefeituras e tudo mais. Só que ainda assim, aí eu tava vendo como é que esses artistas nacionais se comportavam, qual que era a pegada deles, que era bem diferente dos artistas internacionais. Por exemplo, os artistas ingleses, eles têm um relógio no camarim que quando dá 9 horas, quando dá o segundo das 9 horas, é a hora que começa. Nada abaixo disso é aceitável, porque o público pagou ingresso para a gente ver a gente na hora que a gente falou. Então, os conceitos que a gente vai trazendo. Artistas americanos que a gente vê o balé, que você não sabe se são bailarinos ou se é um espelho de tão sincronizados. Aí você vê, às vezes, um brasileiro não tá tão sincronizado. Isso não é o dinheiro, é o tempo que ensaiaram e tudo mais, né?
Acontece que em 2015, quando estava nesse processo, veio que o campeão do Big Brother me telefonou, César Lima. Ele foi campeão, ele era de Guarapuava, e ele me telefonou porque parceiros deles, né, amigos dele em comum de Guarapuava, me indicaram, porque eu já estava trabalhando, certo, com alguns cantores sertanejos e tudo mais. Então, através dele, eu comecei a fechar um acordo com ele para absorver todo... Como na semana seguinte, o campeão do Big Brother era muito grande ainda, né? Ele estava recebendo muita ligação, muita mensagem, só que ele não sabia distinguir o que era contratante, o que era negócio, o que era mídia, o que era psicopata, porque é muita exposição, milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Então a gente aceitou esse desafio de... Psicopata, inclusive, é bem grande. Exato. Acho que é o que mais tem, na verdade. Sim, então a gente assumiu esse desafio de absorver, né? Entender onde que ele pode se destacar, de dar a real perspectiva do que um campeão do Big Brother, né, como que normalmente é, e então, de inclusive, indicar ele para as pessoas, fazer a gestão financeira, dar recomendações e tudo mais, e foi um grande sucesso o nosso trabalho. Só que o que fez a diferença foi que nesse meio tempo, eu conheci um cara chamado Bruno, que ele era do programa Video Show, lá da Rede Globo. Então, direto, a gente trabalhava junto, porque a gente estava em viagens, né, mandando material. Então, quando começaram a sair os artistas do Big Brother, do Superstar, do The Voice, eles falavam, cara, vocês têm que falar com o Ricardo. Ele tá com o campeão do Big Brother, mas na verdade ele é da música e tal, sabe? Então ele começou a me conectar artistas. E nessa dele me conectar artistas, eu passei a trabalhar com um artista muito bom, uma banda, e chegou o momento de levar essa banda para a gravadora. E quando eu fui levar essa banda para a gravadora, a pessoa da gravadora, Sony Music, é o Rony Padilha. Então é por isso que eu dei essa volta, porque foi aí que nós nos reconectamos. E foi aí que a gente fez os festivais juntos e tudo mais, né? Então isso foi em 2016, e desde então eu passei a fazer parte do grupo, e o grupo que estava no Rio de Janeiro foi para a Europa, né? E aí para justo construir essa inteligência, que é uma das maiores empresas hoje que fazem shows no Brasil. Então nós temos, por exemplo, artista no nosso cast, Anselmo Ralph, é o maior artista da Angola, é o maior artista africano. Ele é rei lá em Portugal, faz 8 anos que ele é o jurado do The Voice Portugal, inclusive esse ano ele foi o campeão. Ele tem feat com tanta gente, só pra você ter uma ideia, ele tem um feat com o Cristiano Ronaldo. Nossa. Que nesse feat o Cristiano Ronaldo fala assim, olha o Anselmo Ralph, o Cristiano Ronaldo da música. Só que no Brasil, a gente tá começando a trabalhar com ele agora. A gente tá fazendo nos Estados Unidos. Mês passado, só pra ter uma ideia, ele foi... Nós fomos destaque na revista Billboard americana, né? Justamente com esse lançamento do Anselmo Ralph com Carlos Baltz. Então, é uma conexão internacional de fazer shows de artistas americanos na Europa, artistas brasileiros na Europa, né? E artistas internacionais no Brasil. Então, aí nessa inteligência, onde o Mauro Miller, ele entra, onde ele entrou com uma música, foi que nós temos toda essa conexão. E o que esses empresários, investidores, gravadoras querem? Eles querem vender o produto. E tem produto que às vezes tem uma qualidade e não tem o potencial de mercado. Então vamos falar das plataformas, né? Às vezes o músico pensa que basta colocar a música no Spotify. Então, isso que eu ia perguntar pra você. Você entrou bem onde eu queria entrar. Porque, tipo, há 10 anos não tinha Spotify, não era tanto visado o YouTube pra divulgação, era mais a rádio, né? Certo. E agora que mudou, que virou a chave pro digital totalmente, qual que é a maior dificuldade de você virar essa tua chave, que você estava acostumado num meio de divulgação e agora é totalmente diferente? Eu acho que, basicamente, o artista ele tem que entender o mercado no qual ele quer se destacar. Porém, certas funções não devem ser do artista. Por exemplo, as plataformas digitais são mais de 100. Tudo começou com a pirataria de CDs, a coisa foi evoluindo, o Napster, né, que não era legalizado, o próprio YouTube não pagava os royalties, então a coisa foi vindo e hoje em dia está tudo certinho, tudo legalizado. Então, a gravadora, antigamente, por exemplo, para assinar um contrato com Ney Matogrosso, a gravadora fazia um cheque de $1 milhão, mandava uma limusine pegar no Mato Grosso e pagava o jantar. E falava para ele escolher se era Los Angeles, se era Londres, onde que ele queria gravar o disco. Hoje em dia mudou o jogo, porque as gravadoras elas são distribuidoras, certo? Então, quando para eles distribuírem, eles não vendem mais disco, tudo mudou, é no digital. Então, para ser viável para todo mundo, então eles tiveram que se especializar na distribuição. Então, o Ney Matogrosso hoje, ele grava o disco onde ele quer, com os produtores que ele quer, e a gravadora faz a distribuição. Se o Ney Matogrosso, com o talento que tem, fosse
dedicar uma parte do tempo dele para aprender a fazer lançamento, distribuição com engajamento, não ia funcionar, porque eu acho assim, o que ele é mesmo fera, ele é na música, como compositor, como intérprete. Então eu vejo que o artista, quando ele tá sozinho, claro, às vezes não tem solução, porque ele tá sozinho, então ele mesmo vai fazer. Mas eu acredito que tem que ser um meio até ele chegar a ter os profissionais para que façam para ele, porque os artistas a música devolve o que você dá para ela. Sim. Então, se o cara se dedicar integralmente à música, ele vai ter esse retorno, né? Então, a gente vê coisas que a gente vê semelhanças, né, entre os artistas que funcionam, são esses artistas, né? Que eles provam o valor que tem, porque do outro lado há necessidades. Eu acho que é mais do artista entender qual que é a necessidade do mercado e entender se ele se enquadra nesse mercado, porque ele pode entender que não se enquadra, não querer participar. Por exemplo, o Mauro Miller, a decisão de fazer a gravação na Europa não é um luxo. É o seguinte, o Mauro, o estilo dele é rock. Claro que podemos dizer subtítulos, pop rock, rock nacional. O rock nacional, os grandes produtores, são esses grandes produtores que já fizeram todos esses artistas aí que a gente conhece, né? Fizeram a história da música, todos eles estão produzindo até hoje. Poderíamos escolher um grande produtor, por exemplo, poderíamos fazer uma proposta para o Liminha. Liminha, essa música do Mauro Miller, a gente quer produzir com você, o que você acha? Vamos fazer, vamos agendar. Só que assim, os produtores brasileiros meio que já fizeram todas essas coisas. Basta que você veja alguns artistas que você vê assim, o último disco, o penúltimo, o antepenúltimo, é tudo muito parecido, sabe? Então agora, a gente lançar a carreira do Mauro hoje, né, em 2024, pro mercado, o que a gravadora quer? Um fonograma que as pessoas gostem. Se elas gostarem, elas vão ouvir. Se elas ouvirem, vai cair os valores, né, do fonograma, e aí tem tanto pro artista, para quem gravou, pro compositor e para a própria gravadora. Então, esse material tem que ser interessante. A gravadora não está ajudando o Mauro Miller, né? A gente não contou qual é a gravadora ainda, a gente vai contar. A gravadora viu na música do Mauro Miller um potencial real de mercado, inclusive internacional, que as pessoas podem gostar. E elas gostando, isso vai gerar lucro, né? E um potencial de... Então, e do lado de cá, a partir desse lançamento, a banda que já está pronta, né? Estruturada, porque já tem uma inteligência, que é um cast que realiza eventos em prefeituras, em 8 estados no Brasil. Então, de rock nacional, no caso já entra world music, né? Mas assim, no caso da música autoral do Mauro, é rock nacional. Por que Europa? Na Europa, eles conhecem, mas não está na veia o rock nacional. Então, o que a gente quer? Uma música internacional. Se a gente vê o sertanejo, tira a sanfona, coloca uma guitarra pesada e virou a banda malta. É tudo... Pega o Luan Santana, muda um elemento ou outro, virou Coldplay. Porque a música hoje é universal. Então, assim, o artista que não entende, e nunca tô falando... do artista fazer algo que não gosta, se vender para o sistema, não é isso. É que o mercado é tão amplo que o artista ele pode ver dentro das coisas atuais, inclusive dentro dos artistas que o influenciam, elementos, puxa, isso aqui é atual e eu vejo no meu som, tentar trazer algo. Enfim, só concluindo que lá na Europa, como eles não têm todas essas referências do rock nacional, que nós já temos, estamos viciados de certa forma, inclusive os produtores, e eu posso falar, eu me incluo, lá, eles pegaram um rock nacional brasileiro e transformaram numa música internacional. É isso, para fazer sentido na música atual e internacionalmente. E vem uma sequência de outros lançamentos que nossos estúdios já têm trazido, que tem ganhado os prêmios, né? Disco de ouro, diamante duplo. E com o cuidado, né? Era muito incrível, porque tanto o Saco, que produziu a gravação, quanto a Alice, que é a songwriter que me ajudou, que eu levei uma música pronta para lá, né? Só que como a música estava com a guia pronta, algumas frases, por que você não conclui essa frase? Por que você não fala? Porque eu procuro razões onde não há, procuro verdades na mentira. E por que no final da letra você não conclui a história dizendo que você já achou tudo que você procurou lá no começo da música? Então ela colocou 3 ou 4 frasezinhas na música que deixaram ela com um corpo diferente. Vamos tirar tudo que fiz na vida foi suado, e era uma coisa que ela que colocou na letra ali, né? E daí falei, caramba, tem exatamente a mesma coisa do que eu quero dizer, só que conclui na segunda parte, conclui o que eu cantei na primeira. Então o que ela fez? Ela
pegou um cara que ela nunca tinha ouvido falar, ela nunca conheceu, ela pegou um rock que ela não tinha afinidade, ela acrescentou elementos na letra da música. O Saco acrescentou. Eu nunca tinha feito back vocal das minhas músicas, eu achava que não precisava. A gente ficou 5 horas gravando back vocal para escolher 3 linhas para colocar na música, e ficou muito bom. Não, coisas que eu não ia colocar na música, eles trouxeram referências que acrescentaram na música para que a música tivesse uma outra pegada do que eu não estava acostumado. E é exatamente isso que eu fui buscar lá. Então é por isso que faz sentido ter gravado em Portugal, por conta dessa demanda. Exatamente. Certo. E se eu te pedir pra você dar uma palhinha pra gente aí dessa música, já pra galera conhecer um pouquinho? Bora ou não? Não sei se... Não pode. Não pode? Não pode. Antes do lançamento a gente não pode, né? Da palhinha é inédita. Agora ele é o manager, né? Agora tem um contrato pra assinar. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, uma coisa que eu posso fazer. Eu posso fazer o seguinte, eu posso baixar ela aqui no meu celular e depois que a gente acabar, eu mostrar pra vocês ela. Pode ser, então tá cara. bom. E daí vocês falam pra galera o que vocês acharam da O música. diretor tá dando risada lá. Olha lá, então você tem um violão lá. Ó, chega a coçar a mão, né? É verdade. E é um violão Cara, bacana. e tipo, ir pra Lisboa, tudo bem, é uma coisa bem bacana, bem diferente do tradicional, porque as pessoas estão acostumadas a gravar aqui no Brasil mesmo, como vocês mesmos falaram, né? Mas, cara, é uma equipe que envolve, né? Sim. É uma equipe grande, imagino, né? Porque a produtora, a gravadora deve ser uma gravadora grande também, né? Quantas pessoas mais ou menos fazem parte de uma equipe de gravação de uma música assim, num single? Na gravação, na hora, além dos músicos, né? Teve músico que tocou aqui, teve músico que tocou lá. Né? O Anderson Martins, por exemplo, um violeiro mineiro. Tava lá em Lisboa, eu conheci ele lá. Ele acabou fazendo uma viola na minha música pop rock. O Saco, que fez a produção. A Alice, que me ajudou. O Fabiano, que é o gerente do estúdio da Panela aqui em Portugal. O Ricardo, que fez a produção. E eu, né? Diretamente na música. Davi, Rony e Thiago, produção executiva. Daí, exatamente, o Rony, o Davi, daí são as pessoas que estão por trás, que não estavam na hora da gravação, mas que trabalharam pelas gravações, né? A banda toda, no caso. E daí tem mais a banda aqui que vai executar o projeto, que são os meus músicos, né? Que me acompanham, que estão na banda hoje, o Douglas, o McCoy e o Adilson. E depois, né, o processo segue, porque daí tem a equipe de vendas, que são mais 5 pessoas, aí tem os times aí que dependendo da demanda, a gente vai sempre incluindo na própria gravadora, né? Tem várias 10 pessoas. de janeiro que vai ser lançado? Não tem a data ainda, é em janeiro. É em janeiro, A gente vai... entre a primeira e a segunda semana de janeiro. Então teve até viola. E a viola foi uma coisa muito louca, cara. Porque eu conheci o Anderson, outro artista que foi lá gravar também. Ele é de Minas, ele é de Andradas, mineiro. E ele é violeiro de caipira. Só que antes de tocar viola, que era a raiz dele, antes disso, ele tentou também fazer banda de rock e tal, né? De pop rock e tudo. Então ele tem uma influência de música de rock and roll bem grande. Mas ele, já há muitos anos... Ele toca viola e toca muito bem. É um baita do instrumentista, tem uma baita de uma voz. E aí eu conheci ele no aeroporto lá. Olha, esse aqui é o Anderson, ele estava esperando a gente. Ele chegou um pouco antes no voo, a gente chegou depois. Ele ficou esperando a gente ficou na mesma casa lá, né? A gente ficou hospedado no mesmo local. E aí aquela velha história, né? Você um cara que toca violão, né? Você músico, aí reúne a galera. Você vai lá no mercado, você compra um vinho a €1,90, né? Um vinho que aqui custa R$100. Sim. Então você compra lá vinho, pizza, e aí reúne um violão. Cara, a amizade é muito fácil de fazer com isso, né? E o Anderson, cara, foi muito legal. Porque aí, na primeira vez que ele tocou com a viola. E daí a gente começou a falar, cara, deixa eu cantar uma música do meu repertório com essa viola aí. Daí a gente fez Ira, fez Titãs, fez Paralamas, fez Legião Urbana e tal, e fazia isso acontecer na viola. E aí o Ricardo só ouvia, né? Só ouvia. E lá em Lisboa a gente fez show. Na Chaplin, que é um local tradicional lá de bandas novas tocarem lá. Nat Roots tocou lá e tudo. E a gente tava programado pro show 2 dias depois. E o Ricardo só ouvindo a gente tocar viola e tocando Titãs, e tocando... De repente o Ricardo falou assim, eu vou dispensar o cara que vai tocar violão aí, vamos fazer viola com o Anderson tocando e você cantando rock and roll na viola aqui em Portugal. Eu falei, caramba, daí nós fizemos um show com viola e rock and roll, tocando, legal. E eu cantando as músicas, né, Ira e tal. E aí ficou muito legal. E também no estúdio,
De repente o Anderson tava lá num outro estúdio, eu tava aqui produzindo a minha música, ele tava no outro estúdio produzindo a música dele. De repente, eu não sei se foi o Ricardo que sugeriu, pra pedir uma opinião pro Anderson. Né? Vem aqui ouvir aqui, né? A primeira passada da música, assim. Aí todo mundo, que massa, que ficou legal a música e tal, não sei o quê. E aí o Anderson veio com a viola embaixo do braço, né? E sentamos, ouvindo uma música e tal, e ele fez o acorde da frase da música, assim. E aí, faz de novo. Cara, ficou legal isso. E virou a frase de introdução e virou a frase de transformação da música, assim. E a viola foi pra música. Que legal. A gente entrevistou o Paulo Juc, né, do Blindagem aqui, na terceira temporada. E ele também falou que, na verdade, ele gravou aqui a música dele, né? E levou pra fora também. Qual que foi a... Não foi Portugal também? Cara, foi pra Itália. Itália. Foi pra Itália. Eles gravaram na Itália, é verdade. E daí, tipo, eles acharam uma tradutora pra traduzir, não pra fazer aquela tradução Google da vida, né? Mas pra traduzir, sim, a música de uma forma bem completa em espanhol, né? Não, em italiano. E, cara, ele até cantou aqui em italiano pra gente, foi bem legal, cara. Nada de você. Além do silêncio, a música. Não lembro qual que era a música. Além do silêncio, tem uma versão italiana. Como uma vida... É bem legal, cara, e ele cantou aqui pra gente e ele falou também que a experiência internacional, assim, pra música é muito bem valorizada. A gente cresce, cara. Quando a gente faz uma coisa dessas que eu fiz em Lisboa, eu agradeço o Ricardo até hoje ter acreditado naquela música, porque o Mauro que voltou de viagem, músico e compositor, foi um patamar um pouco acima, assim, não desvalorizando tudo que aconteceu, porque o que eu fiz na minha vida inteira me levou até lá, né? Mas assim, enriquece, né, cara? Você aprende muito, né? E eu sou um aprendiz, né? Eu sou um eterno aprendiz, eu gosto de aprender. Eu tô aprendendo coisas novas a cada semana, assim, eu tenho isso na minha cabeça. E Lisboa foi um aprendizado de 10 dias, mas, cara, foi um aprendizado de 2023 pra mim, assim. Que legal. Foi em julho, né, que foi, né? Foi em julho, voltei no dia 2 de agosto. E foi um aprendizado de como se eu tivesse feito um curso de 1 ano de música, assim. Que legal. Foi sensacional. E pra quem... Opa, pode falar. Experiências, falando um pouquinho da experiência de uma realidade de Portugal diferente do Brasil. O que vocês viveram lá, cara? Porque... Cara, querendo ou não, é uma cultura totalmente diferente da nossa, uma educação totalmente diferente da nossa, uma economia totalmente diferente da nossa. O que vocês atribuem a Portugal, esse crescimento profissional que vocês tiveram? Eu acho legal a gente comentar, Mauro, porque assim, ó, essa nossa viagem para Portugal, nós temos algumas janelas durante o ano que nós fazemos o trabalho em Portugal, né? E normalmente é junto com algum artista ou outro de renome que está fazendo turnê lá. Nesse que o Mauro Miller foi a turnê da Banda Melim. Então esses dias foram divididos entre o estúdio, os ensaios, gravações, o show, e a gente acompanhou a turnê da Banda Melim. Primeiro foi em Lisboa, no Coliseu de Lisboa. Que legal. No segundo foi em Lousada, né? Um segundo show de prefeitura para 10 mil pessoas, foi maravilhoso. O show à hora livre, assim, livre para a população, que era aniversário da cidade. Legal. E no terceiro dia era o show da Banda Melim no Algarve, que é uma praia linda, maravilhosa. É a Floripa, lá de Portugal. E nesse dia o Anderson e o Mauro tinham compromisso, ensaios, e então eles não foram, né? Eu fui pro evento lá com a Banda Melim, voltei no dia seguinte. E quando eu voltei no dia seguinte, os caras me contaram uma história que eu queria que você contasse, Mauro. Foi muito legal. O que aconteceu essa noite? E aí a gente começou a ensaiar pro show, né? E daí a gente terminava a noite com um vinho e tocando música pra ensaiar pro show. E a gente tava tocando Ira, Flores em Você. E aí a janela aberta, era verão, né? Julho lá é verão, um verão muito agradável. A janela aberta e a gente na sala. E assim, a janela é essas casas que a porta é de frente pra rua, assim, né? A janela é de frente pra rua. Então a janela aberta, de repente 2 cabeças assim, colocam na janela assim, 2 caras com a mesma camiseta, olharam pra gente. Que coisa bonita isso. Eu falei, cara, legal, obrigado, cara. Eu podia pedir uma coisa pra vocês? A gente tá fazendo uma despedida de solteiro. Eram 10 pessoas, mais ou menos. E o noivo tá ali sentado. Vocês podem tocar pra ele lá? Vocês podem tocar a música que vocês tocaram pra ele lá? Daí eu falei, tá, a gente pode tocar pra eles. Então a gente tá aqui, não, deixa, nós vamos lá na praça. E aí a gente foi lá na praça, e era na frente era a Praça das Oliveiras. Como é que é?
Praça das Amoreiras. Jardim das Amoreiras. Aí a gente foi lá na praça e todo mundo em volta, reuniu ali. A gente devia ter gravado em vídeo isso. E aí a gente tocou Ira Flores em Você para o cara que tava fazendo a despedida de solteiro. Ele tava muito bêbado. Eles embebedaram ele. Inclusive ele falou assim, a gente acabou de sair de uma churrascaria, que lá é uma churrascaria que tem no Brasil. O churrascão, gaúcho, uma coisa assim, que é uma famosa aqui do Brasil. E a gente trouxe pra cá porque ele ficou bêbado e a gente trouxe pra zoar aqui. E aí a gente começou a conversar e a gente tocou música pra ele e tal. Daí veio o vizinho do hotel do lado, falou, escuta, agora já são 00:30, vocês estão fazendo barulho, os hóspedes. Daí a gente parou e só ficou conversando. E papo vai, daí os caras, daí o Anderson falou, porque eu moro lá no Brasil, ele trabalha com esporte lá. Daí eles queriam saber do jogador que estava sendo contratado pelo Benfica, pelo Porto, e sobre futebol, conversamos sobre futebol e tal. E fizemos amizade com 10 caras lá de Portugal, nessa ocasião de tocar a viola com rock and roll, que os caras gostaram e pediram a gente tocar. Foi um episódio muito engraçado. E falando em Benfica, você foi no Estádio da Luz também, né, Mauro? Diz que é pra frio, né? Diz que é o Mick Jagger. Diz que depois que eu fui pra lá, o Benfica não me ama nada. Cara, é um estádio de primeiro mundo, né? É um estádio lindo, né? Maravilhoso, assim. Eu conheço muitos estádios no Brasil, por exemplo, o estádio Recife da Copa do Mundo, a Arena de Porto Alegre, que tem muito a ver, assim, com o que é o Estádio da Luz hoje. Mas como o Estádio da Luz foi construído há muitos anos, né? Se não me engano, em 2007 foi a última reforma do estádio para Euro. Então, é muito moderno há muito tempo. Nós aqui, depois de 2014, que começamos a conviver com estádios como a Arena da Baixada, que é super moderno, que tem teto retrátil. Que virou a chave, né? Virou a chave da modernidade do futebol brasileiro. Maracanã, né? Que eu também já tive que trabalhar lá, que é muito legal, muito moderno. Mas o Estádio da Luz é moderno há muito tempo. Então, você vai ver tudo lá de uma maneira completamente diferente, assim. É muito especial. Eu filmei tudo, transformei até em matéria que a gente fez para o Show de Bola, foi muito legal e foi uma visita muito bacana. Foi o único dia que eu andei de metrô, né? Porque todas as gravações e os shows que a gente ia lá com o Melim, ou no show que a gente foi lá, era tudo pegar o Uber, né? Daí vinha 2, 3 Uber, pegava a gente e levava os lugares. Quando o Ricardo foi trabalhar nesse show, no terceiro show do Melim, e no dia seguinte ele estava cansado, daí eu falei, Anderson, vamos aproveitar e vamos de metrô, né? Então passeamos de metrô e fomos conhecer. Então foi o turista. Aquele dia a gente estava de folga e a gente foi turista em Lisboa. A Avenida da Liberdade, né? Que é lindo, coisa maravilhosa, assim. Castelo de São Jorge. O Castelo de São Jorge, onde a gente fez imagens, inclusive, que eu vou usar no videoclipe da música. Então, assim, foi uma experiência de profissional da música, né? De ser humano, foi legal, e de turista também, né? Que é um lugar. Aí eu guardava o celular no bolso da frente, assim, até que hora o cara. Não precisa. Cara, não esquenta a cabeça, você não vai ser roubado. Aqui não tem assalto à mão armada. Eu falei, como assim? Não, aqui não tem, não vão roubar. Só me ofereceram droga no meio da rua lá. E quando eu falei assim, não, obrigado, cara, você é brasileiro? Sou brasileiro. E não vai aceitar? Incrível. Estereótipo, hein, cara? Total, né? E Mauro, a gente não pode deixar de comentar, né, as clássicas falhas de comunicação com os portugueses, né? Sim. Imagina. Você lembra do cafezinho? Do cafezinho foi muito massa. Cara, a gente pediu o café da manhã e na frente, nesse Jardim das Amoreiras, tinha um quiosque onde a gente tomava o café todas as manhãs. Era maravilhoso. Imagina, você cheio de árvores, né, numa sombra, você no meio ao ar livre, sentado numa mesa, tomar o café da manhã, assim, né? Aí um cara falando alemão aqui, outro inglês lá, outro inglês da Inglaterra ali, outro americano ali, outro baiano ali. Então, uma praça cosmopolita. E aí eu pedi um café, eu gostaria de um expresso, e daí pedimos lá o pão com o presunto, que era... Como é que é o nome do presunto lá? Um presunto diferente lá. Fiambre. Fiambre, E aí ela veio com o cafezinho, aquela xicrinha, né, de cafezinho, assim, né? E daí eu falei assim, puxa, acho que eu pedi errado pra você, me desculpe. Eu gostaria de uma xícara grande de café. Ah, pois não. Ela saiu e voltou com aquele mesmo tanto de café na xícara grande. Ah, meu Deus. Cara, mas diz que português é muito literal, né? Exato. Daí eu falei pra ela, puxa vida, eu preciso aprender porque eu vou tomar café amanhã aqui também, né? Como é que pede café? Que eu quero cheia de café. Daí ela falou assim, então você pede um abatumado.
Daí veio o café grande. Beleza, abatumado. Então todo dia eu pedia o pão, era uma outra queijadinha maravilhosa lá também, e o café abatumado. Daí veio o café que a gente chama de média aqui, né? Literalmente ela só jogou o café na xícara grande e trouxe pra você. O cafezinho na xícara grande. Ela vai fazer exatamente o que você falou. Eu passei por isso, eu pedi um azeite no shopping, né? Uma casa de massas, assim, massa italiana e tal. Eu comprei lá uma massa. Aí eu sentei e pensei, puxa, eu vou pedir um azeite. Voltei lá, falei, moço, um azeite. Daí ela falou, peraí, ela falou, fulano, traga um copinho de azeite. Daí ele veio com um copinho vazio. Ela falou, obrigado. Agora você coloca um azeite dentro dele. Ele falou, claro. Ele colocou o azeite dentro. Eu falei, vai, seria vazio, né? Não teria sentido, né? Traga um copo de azeite pra gente já traga cheio, né? Só faz o que manda. E o que pra nós é engraçado... mais específico. Exatamente. Eles tratam... O Ricardo, eu falei assim, eu vou comprar uns presentes aí, lembrancinha assim, né? Pra filha, pra esposa, né? E daí ele falou assim, ó... compra pra mim um imã de geladeira, qualquer, escolhe um lá que você acha bonito que eu vou dar pra minha mãe, que ela adora colecionar imã de geladeira. Ok, cheguei na loja que tinha um monte de imã de geladeira na parede assim, e eu comecei a olhar, e tinha uns grandes, uns pequenos, eu falei, deve ter preço diferente de um pro outro, né? E não tava aparecendo os preços ali, né? E eu olhei e tal. Aí a mulher passou assim e falei, com licença, como é que eu faço pra saber o preço? Eles não estão anotados aqui, né? Dela, não. Valeu. E ela foi embora. Ela falou não e foi embora. Eu falei, tá, como é que eu vou descobrir agora o preço disso? Como é que eu pergunto pra ela? Porque eu não sabia. E aí eu falei assim, bom, eu vou perguntar aonde eu vejo o preço, né? Daí eu falei assim, senhora, por gentileza, aonde que eu sei o preço? Daí ela falou assim, nas costas. Então era só virar o imã que atrás do imã de geladeira tem o preço ali. Então tinha uns preços de 50 centavos, outros de €1, ou de €1,50 e tal. Mas daí eu podia ter falado antes também, né? Pois é, ela podia ter feito completo. Eu aqui no Brasil, a gente tem a costume, né? Sim. Se pergunta uma coisa, a pessoa já fala assim, não, temos abacaxi, custa tanto o quilo, se você pedir 3, você paga 2, né? E tem aí contexto, né? Exatamente. Não, ela só respondeu o que eu perguntei, nada mais disso. Só faltava ela virar de costas pra você ver o preço das costas dela. Né? Outra coisa também, né, Ricardo? Em qualquer lugar que você vai tomar café lá, em qualquer botequinho, o café é café que aqui você acha que o café é dos melhores lugares, das melhores cafeterias de Curitiba ou do Paraná do Brasil, porque lá o café é de qualidade. Então qualquer cafeteria pequena lá tem o café que para nós é o melhor café do Brasil. Então assim, em qualquer lugar o café era delicioso, assim, delicioso. E eu sou o cara que toma sem açúcar, né? Então eu gosto de sentir o gosto do café e eu gosto de ir no mercado municipal comprar café, pagar um pouquinho mais caro, porque eu gosto de café com qualidade. E lá, qualquer lugar tinha café bom. E o bacalhau? E o bacalhau, né? A noite que a gente saímos do Coliseu, do show do Melim, e daí ele falou assim, você vai ter que ir comigo num lugar que até as 3 da manhã eles servem o bacalhau, você vai comer o bacalhau lá. E que coisa deliciosa. Eles até não aguentaram, eu comi tudo, porque é um prato muito bem servido. E de 4 que pediram bacalhau, eu, Anderson, Ricardo, galera, todos eles deixaram pelo menos 20% do prato porque não aguentaram comer tudo. Eu fui o único que consegui bater o prato. Que massa. E delicioso, assim, delicioso. Cara, quanta história, né, cara? Tipo, imagina, isso foi quantos dias que você falou? 10 dias, imagina. Um dia praticamente falou, no aeroporto, né? Que legal, cara. E pro público que tá assistindo aí, cara, o que você fala, assim, tipo, pra quem quer gravar uma música, quem tem o sonho de gravar uma música, qual o recado que você dá pra galera aí? Cara, se você acredita na sua música, se você acredita que o que você faz tem qualidade, mostre para pessoas que entendem do assunto e aceite. Quando um produtor, quando um profissional chegar para você e falar assim, ó, essa música tem potencial e eu quero acrescentar coisas na tua música que vão deixar a tua música mercadológica, mas sem perder a sua essência, acredite no produtor. Esse cara aqui, há mais de 20 anos, ele vê uma música piano e voz, violão e voz, e ele já imagina essa música gravada no estúdio, né? Como é que ela tem que ser, que produtor que vai trabalhar. Ele que escolheu lá, eles lá em Lisboa, né? O Fabiano, o Ricardo, o Rony, o Davi, eles escolheram o Saco e a Alice para trabalhar comigo. Tanto é que quando a gente chegou lá no estúdio, o Vorais estava com o produtor, né? O Anderson estava com o produtor,
com uma outra songwriter, e eu estava com o Saco e com a Alice. Por quê? Porque eles visualizaram essas pessoas acrescentando coisas para não perder a essência da minha música, mas que ela se tornasse uma música atual, atualizada, de mercado, que pudesse vender. Tanto é que, por que nós estamos aqui hoje? Para dizer que, depois da música masterizada, a música foi para avaliação do Rony, do Davi, dos associados lá da Europa, e eles falaram assim, essa música vai para essa gravadora. Exato. E eu vim aqui para contar para vocês qual é essa gravadora, porque nós não anunciamos ainda em lugar nenhum qual é essa gravadora. Em primeira mão, então, Mauro. Em primeira mão, o Ricardo vai falar para vocês. Fala, Ricardo, conta pra nós aí que nós estamos ansiosos já. Cara, eu acho que assim, tudo na vida, e precisamos ter um bom senso que em todos os setores, certos profissionais têm mais um certo tino, tem mais um certo estilo. Falando em gravadoras, a gente tem, por exemplo, a Sony Music, que tem um potencial mais rock do que a Universal Music. Então, assim, certas gravadoras podem fazer melhor um trabalho do que outras. Então, antes a gente tinha a composição, que foi validada, foi feita uma guia aqui no Brasil, mandada para a Europa, para os produtores avaliarem. Então lá eles viram qual era o produtor entre eles, né, dos produtores premiados, que já tem Grammy, já trabalha com artistas consagrados, iria produzir a música Razões do Mauro, que foi o Saco. Lá foi feita a produção, foi determinado quem seria o songwriter, foi feito tudo para produção, vai e volta, masterização, finalizada a música. Então, depois de pronta, que o grupo identifica qual que é a gravadora que pode fazer um trabalho melhor de distribuição dessa música. Então, a gente enviou a música do Mauro para Miranda Records e, em nome da Miranda Records, anuncio que a gente vai lançar pela Alta Fonte, que é a mesma gravadora, uma gravadora espanhola, uma das que mais cresce no mundo hoje. Já trabalha com artistas brasileiros como Gilberto Gil, com Vitor Clay, a Loki. Essa semana anunciou a Ivete Sangalo, né? Então agora que a gente está anunciando que através do selo Miranda Records, o Mauro Miller é um dos primeiros lançamentos já pela Alta Fonte. Caramba, cara, parabéns. Em janeiro. Loucura, né, Cara, cara? loucura, hein? Muito e massa. Também agradecer, né, a vocês por dar essa informação aqui pra gente, pro Primeira nosso mão, canal, pro nosso público, né, cara? Porque assim, Mauro, só complementando um pouquinho o que você falou, eu acho que além de tudo isso, eu vou usar umas aspas tuas que você comentou em off aqui. Cara, você pensou se eu tivesse sido mala com esses caras 20 anos atrás? Então, é unir pessoas boas, pessoas que trabalham bem e, cara, não tem como dar errado, né? E eu Então, só cara, pedi pra você obrigado falar... por tudo mesmo. E eu pedi pra você falar a frase pra galera, porque eu sei que no teu Instagram lá você posta a frase toda hora. Né? E alguma frase de impacto ali, alguém vai ver. Né? Se você postar essa frase que você falou ali agora, cara, vai impactar. Porque há 20 anos ele tocava numa banda curitibana que tocava nos botecos aqui. O Rony tocava numa banda chamada Senhoras e Senhores, que tocava nos bares de Curitiba e fazia o seu trabalho. E quando ele ia lá na rádio, uma vez ele foi na rádio levar uma demo, um CDzinho gravado com 3 músicas. Eu peguei e falei, vou ouvir. Né? E a música dele tinha qualidade. O Rony, ele não quis tocar o trabalho dele pra frente, mas o trabalho dele tinha muita qualidade de artístico, né? Tanto é que a gravação de estúdio que ele me mandou na demo, de repente ele falou, Mauro, você tá tocando a minha música na Transamérica? Eu falei, tô. Você nem me falou nada. Eu falei, pois é isso que eu queria saber. Eu queria que a música repercutisse tanto que você ficou sabendo através de ouvintes da rádio que a tua música está tocando aqui na Transamérica. E foi o que aconteceu. Mas assim, jamais eu ia imaginar que o Rony se tornaria um cara dono de uma empresa. Quanto menos ele tendo sócios, ele hoje é um dos sócios do Coliseu de Lisboa. Né? Eu não imaginava isso. Quem imaginaria há 20 anos? Então assim, eu tratei ele bem. Por quê? Porque ele era gente boa, porque ele era nosso amigo e porque ele tinha trabalho de qualidade, né? E se ele tivesse, por exemplo, um trabalho que não tivesse qualidade, e várias vezes, e eu posso lembrar uma banda chamada Up Noia, por exemplo, a banda que o Ricardo tinha, e que eu achei, falou, essa música não vai tocar direto na programação da rádio, mas eu achei um lugar para tocar ela porque ela tá bem gravada, que foi nas transmissões da rádio,
porque a música tinha a ver com gol, né? Falava de gol e tal. Mas eu fui sincero com ele. Falei, essa música não dá pra tocar na programação normal da rádio. Mas como ela tem um mote de esporte, a gente pode usar ela de vez em quando na transmissão do nosso departamento de esportes. Ok. Tipo, a música dele não tocou na rádio. Mas eu fui verdadeiro com ele, né? E aí surgiu essa amizade. E assim, com isso, tem várias pessoas que não acreditaram nisso que eu falei. Acharam, não tá tocando. Eu já fui ofendido porque eu não toquei a música da banda do cara no rádio. E não só na Transamérica, em todas as rádios que eu trabalho, 91 Rock, na Mix, na Light FM, agora na Mix, por exemplo, né? Pode acontecer. E na época já aconteceu várias vezes, mas não uma, várias, em que eu chego pro cara e falo assim, bicho, a tua música não tá legal de gravação. Pra tocar na rádio que eu trabalho, a tua música tem que ter uma produção melhor aqui. E o cara fica puto, nunca mais falar comigo. Né? Então, assim, essas amizades que eu fiz foi falando a verdade, primeiro de tudo, sem interesse, sem saber que ele ia se tornar um manager, que o Rony ia se tornar um manager, ia se tornar um proprietário de um empreendimento de gravação, de música e de show business, né? Essa amizade foi cultivada, né, pela sinceridade. E hoje eles acreditaram na minha música e agora a minha música vai sair pela Alta Fonte. Quer dizer, é aquela coisa do plantar e colher, né? A gente planta um dia, não sabe se vai colher, não sabe, né? Que legal. Mas você vai, alguma coisa. Não dá pra fechar a porta também. Não dá, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não pode fechar. Então, lançamento, show novo, pé na estrada, né? Lançamento, show novo, pé na estrada. Vamos começar 2024 com música nova, com show novo. E vai rolar uma turnezinha aí ou não? Vai, porque aí a maior especialidade do Ricardo, além disso que tudo que ele falou, é também produzir shows, né? E esse show que foi o lançamento do Projeto Solo foi produção do Ricardo, e a partir de janeiro a gente vai fazer shows aí, com certeza, já estamos preparando aí também o repertório banda, né, que legal, com a banda. Qual o nome da banda? Que é a minha banda, a banda do Mauro Miller, né? Eu chamei ele, os apelidos dele são Mauro Miller e os Iluminados. Boa. São pessoas muito legais, assim, também tem essa história de ter histórias há 20 anos que eu quero que eles participem agora, porque além de serem bons músicos, são pessoas que vale a pena a gente apostar. Agora pra fechar, eu quero saber se você escutou aquela música do Supla que eu perguntei pra você lá no primeiro episódio. Sim. E se treinou ela que você prometeu que ia treinar. Eu não treinei ainda. Não deu tempo de ter, mas eu escutei. Cara, obrigado pela participação de vocês aí. Vocês querem dar algum recado final pro público aí? Claro, ouçam a música Razões do Mauro Miller. Fiquem ligados que logo, logo tem pré-save. Tá muito linda, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Vai ser muito legal. Show de bola. Eu quero agradecer vocês, porque quando eu vim aqui, já em seguida, eu falei pro Ricardo, cara, eu fui lá num podcast sensacional, cara, foi muito legal. E ele viu os recortes, ele assistiu, né, a entrevista, concordou com os elogios. E daí eu falei para ele assim, quando a gente tiver tudo definido pro lançamento da música, nós vamos falar lá naquele podcast, porque eles falaram, quando tiver essa notícia, vem daqui no programa, no podcast aqui. Então, assim, agradecer a vocês demais, assim, pelo apreço que vocês tiveram com o meu trabalho, comigo, né? Bacana mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço, mano. E eu quero agradecer, assim, a Alta Fonte por acreditar na música, a figura do Rony, que foi nosso anfitrião lá em Lisboa, e que contou altas histórias, e a gente atualizou nossa amizade há muito tempo que a gente não se falava pessoalmente. O Miranda, a Miranda Records, o Davi, o Thiago, o teu sócio aqui em Curitiba, o Alex, que eu acabei de conhecer também, que é uma figura super legal. A minha banda, né? O Adilson McCoy e o Douglas. Fabiano Cordone. O Fabiano Cordone, que é o gerente da Panela Rec em Lisboa. O Saco, a Alice, que foram fantásticos, que deram um up na música, que deixaram a música sensacional. Assim. O Anderson Martins, que tocou a viola. A banda Voraz. O Voraz, que acompanhou a gente e virou parceiro. Já vão fazer uma música juntos aí. Eu já mandei pra eles vocês
vocês vão ajudar a compor essa aí e outras parcerias que vão surgir também. E as nossas esposas, né? Caramba! Que deixam a gente viajar o mundo. Que liberaram, né? Poxa vida, a Rô e a Natália são figuras que não existem nesse planeta. Um amor incondicional, assim, tanto pela preocupação em tudo que aconteceu, né? Quanto pelo cuidado e pelo amor que elas têm e que fazem a gente viajar para Lisboa sem esquentar a cabeça, né, cara? Muito legal isso. Que legal. E você que tá assistindo o Digicast aí, acabou o nosso ano. Agradecemos aí a presença de todos que ficaram aí assistindo. A produção, principalmente, que tá aqui, sempre produzindo aqui, o Tatá, Juju, que estão aí sempre. Os homens são fera, Agradecer eles também, principalmente a galera da agência de unha que faz toda a parte de gestão de marketing pra gente aí. É uma produção completa, são praticamente 8 pessoas, uma equipe completa pra produzir o Digicast e mais 17 canais de podcast aqui na produtora, né, Lucas? Cara, é muito trabalho envolvido, muita gente envolvida e graças a Deus é muito trabalho, tá crescendo, cara, parece pouco ainda, mas, cara, é uma operação muito grande para tudo isso acontecer. Tem uma logística pré-gravação, tem o horário da gravação, tem uma logística pós-gravação, operacional pós-gravação. Então, todo mundo que é envolvido nesse processo, a gente é muito grato, porque, cara, o nível de excelência que a gente atingiu hoje é muito bom graças a pessoas muito boas que andam com a gente, né? Ninguém é grande sozinho, ninguém cresce sozinho. Então, agradecer a todo mundo que está envolvido no processo, os meninos ali, #nevou, né, Juju? Então, Ficou bom o cabelo assim? Ficou bom, né? Ficou bom. Eu quero aproveitar esse espaço também para fazer como tá terminando o ano, é a última temporada. Eu quero aproveitar também para mandar um beijo para minha filha, para Safira, ela tá com 4 anos agora. Beba. É o amor da minha vida, cara. Um dia você vai estar assistindo isso, meu amor. Eu amo você, o papai faz tudo isso aqui por você. E um dia você vai estar assistindo isso e você vai contar pra mim, tá bom? É isso aí. A gente agradece também os patrocinadores aí que ajudaram a gente a crescer nesse ano que passou, 2023. Pessoas que trouxeram aí as decorações pro nosso cenário, trouxeram os objetos pra presentear os convidados aí. Foi bem bacana. Deixar claro também aqui que a gente atingiu a marca de 45 milhões de views. Se somar todos os canais de podcast aqui, o nosso bateu 22 milhões, né? Uhum. Foi um alcance muito positivo. E claro, né? Vou deixar um abraço pra patroa aqui também, né, cara? Todo mundo mandou uma mensagem pra responsável aqui, né? Catiele, te amo. Tamo aí. Mandar um beijo pra minha filha também, que da mesma forma que o Lucas falou, né? A Ana tá aí com 9 anos, o Thomas tá com 5 aí. Daqui a pouco vão assistir esse podcast e vão falar: nossa, pai, como você, né? Tá legal, né? Careca. Tá bonito. Beijo, Isa. Tá aqui, ó. O pai te ama. Nossa. É isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo. Obrigado pela presença de Gente, vocês aí. Parabéns demais. Mauro. Gente, sensacional a estrutura de vocês. Mauro, obrigado. Não deve nada aos grandes podcasts que a gente já conheceu. Cara, é incrível. Tenho certeza aí que 2024 vai ser de mais sucesso ainda. Amém. Opa, 2024 é o Amém. nosso ano aí, Amém. cara. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, Um gente. abraço. Até mais.